Não somos uma republiqueta. Não somos o quintal da Rede X. Os senadores do PT, Humberto Costa e Paulo Paim, fizeram um pronunciamento nesta terça-feira 9, defendendo a urgente regulamentação das redes sociais no Brasil, com o intuito de, supostamente, estabelecer um marco normativo para essas plataformas. Por algum motivo desconhecido, nos últimos dias, a base governista tem pressionado pela votação do que alguns parlamentares chamam de PL da censura. Olá, eu sou Ricardo Reman e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. Os senadores petistas fizeram duras críticas ao dono do X, tratando-o como um neofascista, mentiroso e golpista, acusando-o de atacar o STF e o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, essas acusações não convenceram e foram prontamente rebatidas por outros senadores, que mencionaram as denúncias feitas por Elon Musk. Veja só. É absolutamente inacreditável o que estamos vendo nesses últimos dias por parte do bilionário Elon Musk, um agente do neofascismo, mentiroso quanto mais, que se acha no direito de querer dar ordens e ameaçar o Estado brasileiro. Musk é um notório preposto da extrema-direita mundial, dono do X, o antigo Twitter, que vem agredindo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e ontem o presidente Lula, numa cruzada em que pretende submeter o nosso país ao lamaçal em que chafurda. Apesar de Musk não respeitar democracias, admirador que é de golpistas totalitários e autocráticos, precisa saber que o Brasil vive plenamente um regime democrático a despeito dos que tramaram sua derrubada. Não somos uma republiqueta, não somos o quintal da Rede X. É urgente que regulamentemos as redes sociais no Brasil para que possamos ter um marco normativo e dar a essas propostas, a essas plataformas, esse marco normativo. O projeto do senador Alessandro Vieira, com o qual tive a oportunidade de contribuir, é bastante avançado e atualmente está parado na Câmara dos Deputados por falta de vontade política daquela casa para enfrentar esse tema. Pois, sobre máscaras de respeitabilidade, fazem a pregação do ódio, o fim do Estado de Direito, se utilizam de fake news, mentiras, como instrumento de conquista. Que a regulamentação das redes sociais é fundamental para o aprimoramento da democracia. Agora, nos deparamos com uma grave denúncia feita por dois jornalistas que falam que há indícios de que uma das maiores plataformas de rede social foi instada a tomar decisões ou tomar providências de retirar pessoas da sua respectiva rede, sem que fosse dito a essas pessoas que não era uma decisão judicial, mas uma vontade daquela Big Tech em função das suas próprias práticas. Eu não vou para julgar, senhor presidente, mas é uma denúncia grave, secundada pelo dono da própria instituição. E o que é que nós vemos? A acusação que é feita, que é grave, de interferência do judiciário num processo, inclusive, recente de uma eleição majoritária nesse país, recebe do senhor ministro Alexandre de Moraes o seguinte tratamento: vamos abrir um inquérito contra quem acusou, não vamos apurar a denúncia. Ao invés de se apurar a denúncia grave, e aqui eu não estou pré-julgando se aconteceu ou deixou de acontecer, eu acho que as instituições estão aí para se debruçar sobre o assunto e qualquer denúncia merece ser apurada, porque ninguém está acima da lei, ou pelo menos é o que propugna a nossa Constituição. Nós vemos o emissário, o portador da notícia, sendo objeto de um inquérito novamente aberto por ofício. Senhor presidente,
É verdade que nós escutamos aqui alguns, lemos nas páginas dos jornais, de olha, tem um estrangeiro que tem muito dinheiro, que quer interferir na política do Brasil. Nós não estamos discutindo aqui soberania nacional. Nós estamos discutindo aqui um conceito, um bem, um valor que é universal, que chama-se liberdade. E vejam, nós ouvimos uma resposta de várias autoridades desse país, que ao se debruçarem sobre o tema, ao invés de dizer, vamos investigar, não, vamos regulamentar as redes. Como se essa regulamentação pudesse sanar o que já foi feito anteriormente. Nós temos duas leis, a lei do Marco Civil da Internet e a lei da proteção de dados, respaldadas ambas na Constituição, na vontade soberana deste Congresso. E essas leis foram ultrapassadas, ou se tem suspeita de que elas foram ultrapassadas. Nos cabe investigar e não nos escondermos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo vai se escandalizar quando souber que o Brasil sustenta estes dois inquéritos, o 4781 e o outro, 4874, se não me engano, que versa sobre milícias digitais. O primeiro sobre fake news. Este primeiro, que é o mais antigo, como o número indica, criado com base num artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, portanto, voltado para o seu interior, com o relator designado pelo então presidente do Supremo, ministro Toffoli, que designou, por escolha pessoal, o ministro Alexandre de Moraes. E a partir de então, funcionando, eu repito mais uma vez, como se fosse uma inquisição, sem objeto definido, uma porta aberta para que monocraticamente sejam chamados cidadãos. No caso agora, neste outro inquérito, coloca-se como investigado alguém de fora do país. Não me interessa o PIB dele. Alguém de fora do país. Portanto, nós estamos internacionalizando, divulgando esta invenção. É uma invenção que o mundo democrático não pode aceitar. E faço ainda um comentário adicional. As evidências já reveladas indicam que quem estava instrumentalizando as redes sociais não era esse estrangeiro, cujo nome eu nem vou ficar mencionando, porque não é a sua pessoa que merece ser citada, mas sim os fatos é que têm que ser citados. E, pasmem, neste último fim de semana, nós vimos mais 3 crimes serem lançados, como sendo da suposta autoria do agressor ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está obstruindo a justiça, ele está conspirando contra a democracia e ele está promovendo uma perversão nas redes sociais. E pré-fixando multas. Com base em quê? Ao mesmo tempo se reivindica que o projeto de lei 2630, de autoria do senador Alessandro Vieira, e que se encontra na Câmara, seja apressado, tenha apressado a sua tramitação. Ora, se não tem dispositivo legal, não há como enquadrar. E não será o enquadramento posterior que vai legitimar as ações que já estão sendo desenvolvidas pelo Judiciário brasileiro. O mundo inteiro, não só o Brasil, nós brasileiros estamos convivendo
a partir de uma pergunta feita a um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo CEO, pelo dono da plataforma X, Elon Musk, o desenrolar de toda uma questão. Mas eu vou focar naquilo que disse Elon Musk e vou focar no ministro Alexandre de Moraes. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes debaixo de uma enxurrada feita pela esquerda. Eu posso dar nome de todos os senadores que estavam pelos corredores dando entrevista. E para falar em nome de todos, eu falo em nome do líder do governo, hoje, senador Randolph, que dava entrevistas chamando Moraes, ceras de filho do golpe, indicado por Temer, ilegítimo, denunciava o currículo dele. Mas eu o recebi dignamente no meu gabinete. Ministro Moraes, por que Vossa Excelência não se antecipa ao Elon Musk e mostra as decisões que Vossa Excelência tomou e mandou que ele cumprisse? Ao invés de investigar o que ele está dizendo que tem, os servidores dessa plataforma, num escritório do Brasil, é que nesse momento, senador Marinho, estão sendo chamados, intimados. Ora, eles já foram intimados a cumprir uma ordem que eles entenderam, o corpo jurídico, como ilegal. E eles detêm as ordens ilegais. Ora, Elon Musk, se você estiver blefando, é um problema seríssimo. Mas pela escalada das atitudes, pela escalada ditatorial, judicial, onde o nosso ordenamento jurídico não existe, não está em voga, a nossa Constituição é violada, e eu assisti ela sendo violada aqui dentro, de forma cruel, pelo então ministro da Justiça hoje, chamado senhor Lewandowski, que cuspiu na Constituição quando no impeachment da Dilma. E agora escuto ele dizendo que temos é que humanizar os pequenos crimes, tudo que Flávio Dino também disse, e hoje nós temos ele lá no Supremo Tribunal Federal. Quando a mim faz a sugestão ao presidente Pacheco, e aqui eu chamo a atenção do presidente Pacheco, e gostaria de falar com ele sentado aí, nesse lugar, que o Brasil está cobrando do Senado. Essa escalada de um poder sobre os outros poderes, a culpa é do Senado. Queria aqui fazer um convite, porque até acho que semana retrasada fizeram aqui uma audiência, né, uma comemoração falando sobre a questão da democracia, Damares. E convocou aqui o José Dirceu, esteve aqui. Então, acho que a gente pode poder falar da democracia, a gente fazer um convite aqui para o Elon Musk vir aqui, para a gente falar sobre liberdade de expressão também. E além de convocar ele, fazer esse convite para ele, fazer uma convocação de apoio a ele também, porque ele está publicando aí várias falas, né, inclusive denúncias. E o Senado, acho que não pode prevaricar. O Senado tem que averiguar essas denúncias dele. Então, seria um convite aqui para a gente falar sobre democracia e liberdade de expressão e também poder coletar todas as denúncias que ele tem, que em cima disso, porque a população brasileira já começou a me mandar aqui, Cleitinho, o que o Senado vai tomar providência a respeito disso? O que o Senado vai fazer? Eu já estou aqui apto a fazer isso. Eu acho que a gente poderia fazer, Damares, um requerimento, pedindo aos senadores para poder assinar esse requerimento e pedindo aqui um convite, um apoio ao Elon Musk para vir aqui no Senado aqui, e trazer todas essas denúncias que ele tem para a gente aqui, para a gente poder averiguar, e em cima disso, para a gente não prevaricar, uma CPI, ou até a questão do impeachment, que tanto pede aqui, dentro, né, da realidade. A gente tem que usar a estratégia aqui agora aqui. O que tiver de denúncia que for concreta, as denúncias, aí a gente não vai prevaricar. Então eu quero aqui fazer esse requerimento aqui para que todos os senadores que é a favor da democracia, da liberdade de expressão, pode também assinar junto comigo. Porque aqui, gente, aqui, ó, países que já proíbem o X, o antigo Twitter, Rússia, Coreia do Norte, China, Irã. Esses países são o quê, gente? O que esses países são? O que eles praticam?
Ditadura. Será que isso vai acontecer aqui no nosso país também? Aí eu vi também uma matéria dizendo o seguinte, uma matéria, né? A Anatel deixa operadoras de telefonia de prontidão para retirada de X do ar. Quer dizer, cadê o pessoal ficar de prontidão para poder acabar também com essas ligações de presídio um para o outro aí? Porque vocês viram que essas ligações de presídio que teve aí, eu quero ver o mesmo empenho, porque muitos desses presidiários estavam soltos aí, lá no Rio Grande do Norte saiu, para buscar esse presidiário de novo aí, gastou milhões de reais. Cadê essa prontidão da justiça para poder acabar com essas linhas diretas que tem em presídio? Da mesma forma que quer acabar aqui com a liberdade de expressão. Então, eu quero aqui convocar todos os senadores, que eu acho que o Senado não pode prevaricar, e cabe a nós, senadores, aqui, tomar as devidas providências. Como? Para falar de democracia, trouxe o José Dirceu, a gente vai falar de democracia aqui, de liberdade de expressão, vamos convidar o Elon Musk, porque a gente convida ele, dá total apoio a ele, e ele traz todas as denúncias. Em cima dessas denúncias, pode ter certeza, a população brasileira, falo por mim, e eu não vou prevaricar. Estou aqui apto a assinar qualquer CPI, assinar qualquer impeachment, desde que tenha provas concretas aqui, estamos aqui para isso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou nesta terça-feira 9 que o projeto de lei 2630, conhecido como o infame PL da censura, está fadado a ir a lugar nenhum. Segundo ele, o texto apresenta problemas relacionados à falta de liberdade de expressão e à censura. Veja. O 2630 ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos. Apesar da pressão do governo e de parte do judiciário, na prática, o PL da censura está morto e já foi enterrado. Lira destacou que o objetivo é apresentar agora um novo texto, mais maduro, para ser levado ao plenário. No entanto, ainda não há prazo definido para a conclusão dos trabalhos no colegiado e para a indicação do nome do novo relator. Enfim, tudo começa do zero.